Gálatas, capítulo 2, diz assim, a partir do verso 11: quando, porém, Cefas, ou Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegar alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim, veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viverem para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Queridos, na verdade, o apóstolo Paulo, ele adotou uma conduta muitíssimo severa, não contra os judeus em si, e nem a favor dos gentios da mesma maneira. Mas ele deixa bem claro que no que diz respeito ao evangelho da graça, a qual todos nós fomos alcançados, ele não abre mão das verdades contidas nesse evangelho. E deixa bem claro, tanto para judeus como para gentios, que nós não somos justificados perante Deus pelas nossas obras ou pelos nossos méritos pessoais. Ele deixa bem claro que todos nós somos pecadores, mas somos redimidos em Cristo Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que mesmo que você pense que você não tem pecado, o que já é um engano, mesmo que você pense que você faz tudo certinho, lamento dizer-lhe que isso não o justifica perante o Senhor. É muito bom que você seja correto. É muito bom que você trabalhe pelas virtudes de integridade. Mas nada disso nos justifica perante Deus.
só somos justificados perante Deus em Cristo Jesus. Foi Ele que deu a vida dele, que derramou o sangue dele. Ele é o Cordeiro de Deus, imaculado, que limpa, que purifica, que remove todo o pecado do ser humano. E algo que você talvez ainda não tenha ouvido. Você vai pecar daqui a pouco. Amanhã você vai pecar de novo. Porque nós estamos ainda sujeitos a uma vida de pecado. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há um que não peque. Mas o que eu posso dizer-lhe como uma boa notícia é que se você pecar, ou quando você pecar, se você confessar os seus pecados, o Senhor está pronto para perdoar os seus pecados, pronto para remover qualquer tipo de imundícia do meu e do seu coração. Mas o texto, ele fala de maneira específica e combate de maneira específica uma das questões que a igreja brasileira também está, de certa forma, sendo escravizada. Eu diria, pelo legalismo. O que é o legalismo? O legalismo é que os judeus, eles aceitavam, entre aspas, a obra de Cristo. Mas eles entendiam que, além daquela obra expiatória que Cristo fez por nós, para tornar-se mesmo um cidadão dos céus, deveria-se também adotar práticas judaicas. Por exemplo, além de você receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é o mesmo que dizer, agora você precisa fazer a circuncisão. Era isso que os judeus queriam. Os judeus também não abriam mão do fato de que judeus para um lado e todos os demais para outro lado. E o Senhor disse, não há nem judeu, não há gentil. A salvação é para todas as pessoas. Tanto judeu como gentios carecem da salvação e da libertação em Cristo Jesus. Os judeus queriam obrigar as pessoas também a se submeterem às questões de alimentação. Outro fundamento com os quais eles queriam adicionar, além de você já ter recebido a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E a palavra do Senhor, ela nos diz que nós somos livres para nos alimentar daquilo que for saudável. É bem verdade que a gente sabe que tem alimentos que não são saudáveis. Por exemplo, a carne de porco não é saudável. Mas eles queriam obrigar as pessoas também a observarem isso. Então, se você eventualmente comer uma carne de porco, segundo os judeus, você estaria pecando contra a lei. E por último, eles queriam também obrigar as pessoas a cumprirem o decálogo. O que é o decálogo? Os 10 mandamentos. Eu pergunto a você, você consegue cumprir os 10 mandamentos? Você não mente, não rouba, você não cobiça, você não furta, você não dá falso testemunho. Chega em algum momento que a gente tropeça.
Mas o Senhor, queridos, Ele não nos justifica também pelas leis ou pela obra da lei, mas Ele nos justifica pelo fato de que eu e você cremos em Cristo Jesus, e que mesmo apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, nós nos arrependemos e vamos a Ele, confessamos, e Ele nos perdoa. Nós estamos aptos a não vivermos debaixo de determinadas escravaturas interiores. E eu quero falar nessa noite a respeito de grilhões que nos atormentam no nosso interior. E eu quero dizer nessa noite que um desses tipos de aprisionadores da mente é o fato de nós termos um sentimento de culpa bastante agressivo dentro de nós. A pastora estava comentando a respeito da fatalidade que envolveu a sua mãe. E uma das coisas que ela comentou, quanto que ela poderia, se ela soubesse o estado exato de sua mãe, tê-la abraçado mais, tê-la beijado mais. Quantas vezes, queridos, Deus também nos dá a oportunidade de proclamarmos ou testemunharmos do seu evangelho, e nós simplesmente desconsideramos, não falamos. Eu me lembro que uma vez Mariana fez esse comentário de um amigo que faleceu e ela ficou com aquele sentimento de culpa de maneira muito forte na sua mente. Mas o Senhor, hoje, Ele quer nos libertar desses sentimentos, desses tipos de aprisionamentos aos quais nós mesmos nos submetemos a eles, pensando, por exemplo, que para que eu e você sejamos agradáveis a Deus, eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro, senão Deus não vai me aceitar, Deus não vai ter prazer na minha vida. E eu vou te dizer uma coisa: Deus não vai te aceitar pelo que você possa fazer. Deus não vai te aceitar nem mesmo pelo que você possa ser. Mas Deus vai te aceitar, e Deus nos aceita porque Ele nos ama apesar de sermos como nós somos. É o amor de Deus, que excede a todo o nosso entendimento. É a graça do Senhor que está sobre mim e sobre você, para nos proporcionar viver a plenitude de vida que há em Cristo Jesus, a plenitude de paz que há em Cristo Jesus, a plenitude de alegria no Espírito de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero deixar bem claro nessa noite que o fundamento que nos norteia são os fundamentos do Evangelho de Cristo Jesus. E que nós temos aprendido, sim, que Deus deseja o melhor para cada um de nós. Eu não sou justificado, nem você, porque somos eventualmente bonzinhos. Não são pelos seus atos, mas é porque o Senhor te ama.
E Ele te recebe do jeito que você está. É bem verdade que Ele recusa-se a que você permaneça da mesma maneira. Mas Ele, através do seu Espírito, vem trabalhando na minha e na sua vida a cada dia, para que nós possamos nos tornar como Cristo Jesus. Eu sei que hoje eu estou melhor do que eu fui ontem. Eu sei que hoje eu sou um melhor esposo do que eu fui ontem. Eu sei que hoje eu sou um melhor pastor do que eu fui ontem, e eu sei que amanhã serei melhor ainda, porque a cada dia Deus vem trabalhando no meu interior, Deus vem trabalhando na tua vida, Deus vem trabalhando no meio da sua igreja, para que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito. Por isso, meu irmão, tenha bem claro isso. O que nos justifica perante Deus, realmente, é que nós cremos em Cristo Jesus. Eu sei, Senhor, eu falei com a pastora a esse respeito, que a minha concepção, eu tenho para mim que deve ser, pelo menos a minha maneira de pensar. Como é a chegada de um redimido nos céus? Você já imaginou, Carlos? Eu fiquei imaginando aquela multidão de redimidos nos céus. Diz, não só festa toda hora, né? Porque quando um pecador se arrepende é festa mesmo. Mas eu fico imaginando a entrada do redimido, a chegada do redimido nos céus. Né? Você já imaginou aquela multidão de crentes lavados, remidos no sangue de Jesus, e que quando você chega nos portões celestiais e ali se depara perante Deus, aquelas multidões, elas ao todo, elas vão estar aplaudindo a tua chegada, vibrando com a tua chegada nos céus, e elas vão estar dando graças e glórias a Deus, e alguém pode até se surpreender lá nos céus, e perguntar, como é que foi que você chegou aqui? E o redimido vai dizer, foi a graça. A graça do Senhor, foi o Senhor Jesus, não fui eu, porque em mim mesmo não há mérito nenhum. Eu reconheço que eu sou um pecador, redimido em Cristo Jesus, mas o que me fez entrar aqui nos céus foi Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu posso me alegrar no Senhor. Eu posso declarar e profetizar que nós vamos viver a extravagância de Deus. Vamos viver a plenitude de Deus. Nós vamos viver o tempo de graça do Senhor, da plenitude. Já estamos nesse tempo da plenitude de graça, da plenitude do amor, da plenitude do Espírito, da plenitude de alegria, da plenitude de paz. Nós vamos viver a plenitude do poder de Deus nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Talvez os seus pensamentos estejam contra-argumentando agora. Sabe por quê? Porque você olha para você e diz, eu não sei não. Quando eu olho para mim, meu irmão, eu vejo, a coisa não está bem assim não. Mas quando eu olho para mim, como Deus me vê, eu vejo Deus olhando para mim de maneira perfeita. Você sabia que Deus te vê assim, Gabriel?
Sabia? Como é que Deus te vê? Por quê? Porque você está revestido de Cristo Jesus. Ele não consegue ver, Aline, os seus defeitos. Mas ele não consegue ver. Ele procura. Mas quando você se vê, como é que você se vê? Cheia de defeitos. Acha até difícil, né? Como é que Deus vai fazer uma obra tremenda na minha vida da forma como eu estou? Quando você olha para o seu marido, o que você vê? O marido abençoado. Que esposa linda, né, Carlos? Oh, que coisa abençoada. Uma mulher de Deus. Quando olha, né, Simone, para os seus filhos, quando você olha para Tainá, oh, bênção, glória, glória a Deus, né? Porque você não está olhando pelas aparências, mas por aquilo que Deus está fazendo e vai fazer muito mais ainda. É nessa dimensão que Deus nos chama. É nessa dimensão que o Senhor nos convida para andar, nos convida para viver na plenitude da sua graça. E meu irmão e minha irmã, mas é tão interessante ver, queridos, que o ministério a qual Deus tem nos chamado é um ministério de restauração e de reconciliação. Então, nós estamos pretendendo, acreditando, que nós estamos vivendo a plenitude da graça de Deus. E nem eu, nem a pastora, nem nenhum líder dessa igreja tem o direito de te condenar, de te acusar, de te oprimir, mas dizer para você que o Senhor é poderoso para nos libertar, é poderoso para nos curar, é poderoso para nos redimir, é poderoso para nos reconciliar para com Deus, é poderoso para que eu e você e toda a congregação possa vivenciar a plenitude da presença de Deus no nosso meio. Receba, meu irmão, minha irmã, essa plenitude da presença de Deus na tua vida. O Senhor Jesus, Ele já pagou um altíssimo preço pela minha e pela sua vida. Você que vive já a sua fé em Cristo Jesus, eu quero te dizer que o Senhor não rejeita a sua oração. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele nos ama. E Ele deseja o melhor para você. Ele quer o melhor para você. A única pergunta que eu vou fazer a você nessa noite é se você também quer o melhor de Deus na sua vida. Você nessa noite deseja receber a plenitude de vida que só o Senhor Jesus pode nos conferir? Então, se você concorda com essa palavra, eu quero convidar você a ficar de pé. Coloque-se de pé agora, se você concorda em viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Que o Senhor Jesus, nessa noite, possa limpar o meu e o seu coração. Que o Senhor Jesus possa nessa noite também nos libertar das cadeias, das algemas, dos grilhões que nos prendem e que levam o nosso pensamento a ficar impedido de desfrutar o que Deus tem de melhor para mim e para você. Mas se você quiser, e eu lhe garanto isso em nome do Senhor Jesus, que nessa noite as cadeias
espirituais, elas vão ser despedaçadas. Se você quiser, as fortalezas doentias na minha e na sua mente serão totalmente destruídas pelo poder de Deus. Se você quiser, o Espírito de Deus vai invadir a sua vida nessa noite de uma maneira como você nunca experimentou. Mas é se você quiser. Se você quer, eu quero convidá-lo para que você deixe o seu lugar e venha estar aqui na frente. E nós vamos estar orando junto com você. Nós vamos estar orando para que o Senhor abençoe a tua e a minha vida. Porque antes do que você pudesse sair do seu lugar e vir aqui na frente, eu quero te dizer que essa sua atitude é de muita importância diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Mateus, você pode adorar a Deus nessa noite? Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, coloque a sua mão direita sobre o seu coração, porque o Espírito de Deus vai ministrar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus.